Começando o 32º Convidado Convida, hoje conversamos com Tayane Sampaio, falamos sobre Manaus, sobre comida, sobre Rio de Janeiro, falamos sobre um bando de coisa e você aí vai ouvir com muita alegria no coração, tenho certeza. Bora! Que mesmo? Dá uma explicada aqui pra mim, que eu sou meio burrinho. Então, e olha que o nosso presídio ainda tirou o horário de verão, mas... Não entendi nada. Mas é isso, existe a diferença. Unicamente em Manaus. Mas é só em Manaus? Tanto os outros canais, eles não operam com essa diferença. Só a Rede Globo que realmente faz isso de estar passando no mesmo horário. Cara, por incrível que pareça, você é a segunda manauara que tá aqui. É manauara que se fala? Aham. É a segunda que vem aqui conversar. Olha que coincidência. Sério? Quem foi a primeira? Foi a Ananda Ismail, não sei se você conhece. Ela. Não. Porque também a gente acha que Manaus é pequeno, mas não, Manaus é gigantesco, né, cara? Manaus é gigantesco, mas até que tem uma galerinha assim, de um nicho que realmente se conhece bastante. A gente costuma sempre dizer que Manaus é um morro. Ah, é? Mas no fundo, você não acha que... Todos os lugares são assim, né? Você não acha? Você passou um tempo aqui no Rio, você não sentiu isso também? Tipo, de esbarrar com as mesmas pessoas, ou todo mundo se conhecer mais ou menos? Sim. Apesar de que era bem rolezeira, mas no geral, sim. Pra quem tá te ouvindo e te vendo, quem és tu? Quem é você? Só pra pessoa entender. Meu Deus, caraca. Pode ser simples, pode ser uma coisa simples, só seu nome. Aí já começa com isso. Sabe aquele meme da Nazaré? Sabe aquele meme da Nazaré? Sei. Exatamente. Exatamente. A Carol já veio aqui. Pro pessoal que tá ouvindo, então, a Carol e a Thay eu conheci por conta da Ju, que é minha ex, mas que a Ju já veio aqui umas 3 vezes já tá querendo vir a quarta, já tava doideira. E a gente tá super bem, então que bom. Mas a gente nunca, assim como com a Carol, eu nunca sentei pra conversar somente com a Carol, eu nunca sentei somente pra conversar com você. Então Verdade. Tem muita coisa que eu não sei. As oportunidades sempre eram todo mundo, assim, uma galera. Então eu não conheço muito. Então eu tô realmente curioso, assim. Primeiro, Tayane. É porque eu te chamo de Thay, pra ficar certo. Isso. Porque todo quando mundo me chama de Thay, eu acho que assim... Tayane só minha mãe pra me brigar. Tem isso, né? A mãe gosta de botar os nomes. A minha mãe deu o nome do meu irmão gritando. Ela ficava em casa. Eu lembro, eu era pequenininho. Aí ela ficava, Daniel! Miguel! Rafael! Aí ela, Rafael é bom. Rafael é bom pra brigar. Então pronto, fiquei pro próximo. Ela usou bastante esses gritos aqui. Mas você sabe a origem do seu nome? Alguma coisa assim? Como a história do seu nome, sabe? Tem um jogo no teatro que é a história do seu... A sua mãe já te contou como escolheu o seu nome? Alguma coisa assim? Então, na verdade, a minha mãe ela tem uns nomes bem loucos, assim. Tayane é o mais normal que poderia ter sido. Ela sempre gostou muito de assistir alguns programas que falam de culturas, essas coisas. E ela também é muito interessada na cultura... era a época, né? Árabe e eu acho que indígena também. Eu tenho essa impressão. Mas, assim, ela pensou em dar 2 nomes. Caso ela pudesse dar meu nome, eu sendo mulher, seria Iana Dana. Eu acho que isso é um nome indígena. Eu acho. E ela pensou também em dar Turiano. Imagina. Nossa! Eu acho que eu ia chorar muito. Não, eu ia chorar muito. Eu ia ser extremamente revoltada. Graças a Deus, meu pai tinha alguém do casal tinha um pouquinho de sensatez e ele votou no Tayane. Mas se não, estaria aqui sendo entrevistada. Aí Ana Dana ou Turiano. Caraca, mas que doideira. Mas é bom, assim, eu acho que, assim, pra mim, numa sociedade ideal com muitas aspas, o que seria mais bacana era a gente não ter um nome específico no começo da nossa vida. A gente escolher o nosso nome ao decorrer. Não sei nem se faz sentido isso pra você. Que nome você escolheria, se você pudesse escolher o seu nome? Caco. Foi o que eu escolhi. Vamos lá, qual é o seu nome? Porque eu já te conheço por Caco. Meu nome é André.
Ai, mentira. Eu sabia, sim. É só uma questão de... Já Memórias. tive Covid, umas coisinhas também que fazem a gente perder a memória, mas só Covid isso. faz perder memória? Faz. Então, na verdade, tem muita gente que tem um pouquinho do Mentira! cognitivo aí da memória que tem reclamado que tá meio esquecido. Não, mas, assim, Assim, eu não posso afirmar aqui como uma, sabe, aham. enfim, uma cientista. Mas é realmente um relato de muitas pessoas que eu conheço que tiveram também. E que andam meio esquecidas, assim. De alguma forma, o cognitivo foi afetado de alguma forma. Mas chega a ser um lugar de, tipo... No teu caso, como é que é? É esquecido Uhum. de coisas antigas ou, assim... Você... Não é... A pergunta é Cara, uma na coisa você verdade, some uma pelo geral. memória? Assim, Ah, não. tá. Assim, no geral, eu sou uma pessoa esquecida. Eu sou uma pessoa muito esquecida. Mas eu estive além. E no período que eu tava com Covid, eu tava sozinha em casa, meus pais estavam no Rio, inclusive com a minha irmã. Eu realmente fiquei meu isolamento sozinha. E eu tinha plantinhas aqui. Tinha manjericão, arruda, alecrim. Qual era a minha quarta plantinha? Agora esqueci. Ah, tá. Espada de São Jorge. Era acho que eu tinha na época. Uhum. E assim, eu tinha muito um hábito. Eu tomava café, conversando com elas, molhando, e ia pro trabalho. Ou se eu tomasse um trabalho, ainda assim era um hábito de molhá-las na varanda e sair de casa. Sério, Aham. hábito de praxe, todo dia. Quando eu tava com Covid, como eu fiquei muito assim, mole, fiquei na cama, eu não tive sintomas graves, mas realmente essa moleza e esse cansaço existiu. Eu praticamente só levantava para tomar um banho e para pegar comida, que já estava sempre pronta, assim. Minha família me apoiou nesse sentido de deixar um sopão, de deixar não sei o quê. Só para fazer isso e voltar para cama. E nesse período, eu absolutamente esqueci das minhas plantas. Assim, em tempo real, eu esqueci que elas existiam. E como eu não ia nem na varanda, realmente não ia para nada. Não fazia nada. Quando a minha mãe voltou, já tinha acabado meu isolamento. Eu ainda não tinha nem ido na varanda, pra você ter noção. Eu já tinha acabado meu isolamento. Ela chegou uns dias depois. E a gente conversando e, enfim, falando. E ela, ai, as plantinhas molhou. Aí eu lembrei das plantinhas. Só sobrou a espada Corremos de São juntas. Jorge. Só, óbvio, ela resiste a tudo. É tudo. Corremos juntas pra varanda. Cara, nem sinal. No cemitério. Nossa. Todas morreram, tadinhas. Mas isso foi, assim, uma coisa de esquecimento que aconteceu em tempo real, que eu nem atribuo necessariamente a um sintoma. Isso não é um sintoma. Uhum. Mas, no geral, de sequelas, assim, que eu realmente tenho constatado com algumas pessoas, muita gente fica sem voltar ao olfato logo, Uhum. paladar, queda de cabelo, isso eu tenho notado além do normal também. E esse esquecimento, assim. Eu tive o pai de uma amiga que ela falou que ele esqueceu, assim, números de telefone. Eu normalmente já sou uma pessoa que eu não sei o número de ninguém. Não, mas que Mas existe o número de ele telefone? sabia. Pra mim é. Mas ele Nossa. sabia, ele esqueceu até o dele. Ele esqueceu até o dele. É Então, assim, complicado. foi uma coisa bizarra, entendeu? Sim, sim. Pra ele esquecer até o dele foi uma coisa bizarra. Eu agora lembrando, tem gente vendo a gente Aham. também. Pessoal que estiver Aham. assistindo, podem mandar histórias, podem mandar perguntas, ideias, coisas pra provocar no chat, que eu vou tentando botar Aham. aqui pra gente conversar junto. E Certo. agora que eu já fiz esse, porque eu vi alguém entrando, mas eu não consegui agradecer, porque a gente já, né, estamos aqui conversando, então não tem como, não tem muito tempo. Aham. Mas me diz um negócio, nesse. Não vamos ficar falando muito de Covid, não. Porque acho que, né, você já. Calma. Não sei, só se você quiser. Você quer falar? Você tem Ah, alguma não. coisa que você queira muito falar sobre Covid? Porque aí Manaus foi meio punk, né? Pelo que disseram, eu não Aham. sei. Sim. Não, foi. Né? Então é. Cara, na verdade, eu acho que há um ano não tem um dia que eu não fale pelo menos 30 vezes de Covid. Mas é porque eu trabalho na área da saúde. Trabalho Uhum. justamente na Secretaria de Saúde. Então, É. realmente, já peguei a porrada desde o primeiro caso que teve aqui. Sim, realmente, a gente já está num plano de contingência para uma possível terceira onda. Uhum. O que aconteceu em janeiro foi a segunda onda e um colapso da crise de oxigênio, mas acredito que a crise não aconteceria de novo, mas uma terceira onda de contaminação, sim, porque, enfim, o governo tem flexibilizado o comércio, bares, restaurantes, essas coisas, então a gente acaba que está se aglomerando um pouco mais, né, Sim. novamente.
Assim, aqui teve uma calmaria um pouquinho no início do ano, ali, de janeiro, no Uhum, final início do sim. ano. De verdade, eu tava até me sentindo melhor, assim, eu fui na praia uma vez, sabe? Mas naquelas praias, assim, Uhum, distantes, sozinha, no meio do nada, só dar um uhum. tibum. Eu E também, fui até com a Ju. aí, mas foi nesse nível, assim. E aí É, eu. só tava gente na praia. Foi o quê? Foi reserva que a gente foi reserva. Ah, foi por aí que eu fui também. Foi por aí que eu fui É. também. E, mas assim, aí logo depois. Agora eu tô com medo. Eu tô com medo de sair de casa, eu tô com medo, porque assim, meu pai tomou agora a primeira dose da vacina. Foi Uhum, uma luta pra ele tomar. Uma luta. Mas ele foi. Então, assim, sim. agora minha mãe, daqui a pouco deve estar chegando. Daqui a pouco, lindo engano. Mas daqui a pouco talvez chegue. Quando eles estiverem mais Sim. tranquilos, eu vou ficar um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, eu não sei se eu vou conseguir, Sim. sei lá, sair, me encontrar com os meus amigos. Porque em janeiro, por exemplo, eu tava indo pra casa tipo, de um amigo que mora aqui perto. Eu sei que ele tá Aham. tranquilo, eu também. Mas, não sei, eu tô com. Sabe, quando você anda na rua e tá meio, Sim. tipo, sufocante. É, eu acho que na verdade todo mundo não, né? Não posso generalizar, mas uma boa parte acabou dando uma flexibilizada, uma relaxada, principalmente com pessoas que você sabe que também estão sendo conscientes de alguma forma, ou enfim. Mas porque já estava demais, assim. Se a gente parar, a gente já está mais de um ano nisso. Às vezes eu fico olhando os itens arquivados do meu celular, dos primeiros meses, assim, eu em casa, tranquilona, bebendo em casa. No início, bebia em casa todo fim de semana. Tinha as lives do início também. Então, Aham. assim, eu tava na minha cabeça que aquilo ali ia durar alguns meses. Porque Uma apesar de estar trabalhando ferezinha, né? diretamente com isso, eu tinha muita esperança. De que, daqui a pouco a gente já tá ali. Até a festa junina tudo já se resolveu. Não. A gente vai chegar no segundo ano de festa junina, cara. Vamos pular, vamos pro futuro. Vamos assim, isso é uma coisa que eu sempre Vamos. trago aqui pra galera, até pra gente já ir pra esse assunto, Aham. finalizar ele e ir pra outras paradas. É, Show. final, pandemia, assim, acabou, tá tudo bem, Uhum. tá tudo tranquilo, tá todo mundo ótimo, entendeu? Certo. Todo mundo vacinado. Então abre a porta, amanhã, você acordou de manhã, abriu a porta e como que você gostaria de ser o seu primeiro dia? De- Meu que, primeiro dia, com tudo ok mesmo, podendo fazer tudo. Se quiser lamber o corrimão que lambe, pode fazer o que quiser. cara, meu primeiro dia, eu acho que seria direto para o aeroporto. Não sei, porque assim, eu já cheguei a viajar. Eu Uhum. viajei, mas só para um fim de semana e porque as minhas férias foram canceladas. As férias estão suspensas ainda desde o ano passado, ninguém no meu setor tirou férias, enfim, tá trabalhando. Mas foi, assim, não no panorama que eu gostaria, assim, sabe? Sei que a gente se conhece pouco, mas você sabe que eu amo samba. E, cara, eu sinto muita falta disso, porque eu gosto justamente da aglomeração, entendeu? Daquela coisa ali juntinho e tudo mais. Então, eu acho que quando isso passar, eu vou sentir muita vontade de me jogar no calor humano, numa roda de samba, estar com os amigos, eu imagino a gente assim se abraçando, bebendo, cantando e lembrando de um passado. Olhar para esse tempo que a gente está vivendo agora como uma fase difícil da nossa vida mesmo, porque todos já tivemos várias, sobrevivemos a todas elas. E se Deus quiser, o Covid vai ser a mesma coisa. Vai Vai ser uma coisa passar. histórica para nossa vida, para nós Sim. que vivemos esse período. Mas vai ser só uma fase, se Deus quiser, curta. Assim, eu fico. Assim, eu vou pular pra um assunto que eu acho que tem a ver um pouquinho, que é Aham. a evolução tecnológica dentro desse período, assim, e tem algumas coisas que é como eu tô conseguindo sair um pouco, sabe? Então, eu não sei Uhum. se você viu, mas segunda-feira foi a primeira vez que a gente conseguiu voar com alguma coisa feita pelos homens em outro planeta. Então foi a primeira vez que um helicóptero voou em Marte. Ele tá mais pra drone do que qualquer outra coisa. E eu fico vendo isso e falo, cara, eu fui pesquisar um pouquinho, tipo, 419 pessoas trabalhando o tempo inteiro. E aí eu fui descobrindo, foi, sei lá, 83 milhões de dólares, não sei o que. Eu, pô, maneiro, vai ficar andando lá. Não, Sim. é tipo, vai fazer 5 voos e depois ele não vai mais funcionar. Aí tu fica assim,
Que doideira, só que ao mesmo tempo, olha o quanto que isso vai fazer a gente Sim. evoluir tecnologicamente, assim. Tu tem uma inspira com alguma. Tem alguma coisa que tu olha, assim, pra te distrair e que tu pira muito? Obviamente, você já falou da música, do samba, mas tem alguma outra coisa que tu Eu olha, assim? vi muito. Olha, não sei te falar. Eu costumo dizer assim, é porque assim, antes eu era uma pessoa muito viciada em planejamento. Eu sou adepta a Hum. planner. Tem pessoas próximas a mim que passaram a aderir também, por influência e tudo mais. E eu sempre fui de ter muitas metas, propósitos, blá 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 blá. Sou uma pessoa assim, altamente controladora. E com isso tudo que aconteceu, desde esse ano, por exemplo, para começar, eu não comprei um planner, que era normalmente uma coisa que eu investia muito. Eu comprei uma agenda um pouco mais simples, porque eu preciso ter. Não Mas comprou porque, o assim, quê? no cenário. Oi? Não comprou o quê? Um planner. Explica pra quem não sabe. Finge que eu não Tudo sei. bem. E aí tu tenta me explicar. Finge que eu não sei. Show, tudo bem. O planner é um tipo de agenda mais focado no planejamento, é mais. Tem descrições, metas semanais, planejamento financeiro, coisas a longo prazo, séries que você ainda, assim, sei lá, pro seu perfil, ou que você acha que ele agrega, que você fica mapeando, ainda tem que assistir isso, ler isso, Ah, não sei o quê. tá. Ah, legal. Você sempre Metas, fez isso? meses, anos e tudo mais. Sim. E o que acontece? Ano passado eu tinha um planner. Eu e a Carol, inclusive, compramos no mesmo site. Foi um pouco salgadinho, mas como a gente gosta disso, a gente investiu. O que acontece? Eu não consegui, a partir do Covid, planejar nem um mês além, com a minha rotina trabalhando na Secretaria de Saúde. Então, assim, eu estava vivendo a nível de planejar uma semana. E eu tô assim desde março de 2020. E aí eu tenho percebido que eu me desliguei muito das outras coisas que não envolvem Covid, Aham. de alguns propósitos também. Assim, por exemplo, eu saí da, da ONG que eu fazia parte, que era muito um dos propósitos da minha vida, que era teto, porque eu simplesmente não estava conseguindo dar conta. E aí eu já entendi que eu também tive que ser uma pessoa menos informada para conseguir lidar com a minha realidade. Antes eu É. realmente era Maria Jornal, mas agora realmente não Gostei dá. muito, Maria Jornal é bom. Maria Jornal, assistia a Globo, Band, G1, os que não tem nada a ver com televisão também, para entender um pouquinho de cada, Nossa. É, a analisar de várias formas. ignorância é uma Eu amava ser salvação, né? informada, mas realmente no Brasil não está dando Não muito tá. certo, não. A galera que tá comentando aqui no chat na live tá falando muito do Aham, BBB também, de ser uma coisa que tá certo. salvando a galera. Então, exatamente, alienação. A gente precisa se alienar com alguma coisa. Apesar de que às vezes eu vejo o BBB para Aham. parar de ter um pouco de raiva, me alienar, já que meu dia foi muito estressante, e vou ter mais raiva ainda. Ontem No foi um dia que eu BBB. fui dormir puta, sim. Ontem foi um dia que eu fui dormir puta, porque, enfim, achei que o Gil ia indicar a VTube e não indicou. Cara, Mas então, isso, eu tô conseguindo sobreviver, mas fala, vai, conta você também. não assiste o BBB? Então, eu tô conseguindo esquivar. Pra falar a verdade, eu vi Ah, mesmo. Eu falei, não, eu vou ver o dia da Jaque que saiu, a Jaque é pra tombar. Foi o único dia que eu vi. sim, Porque primeiro ela certo. tá acabando com a letra K, o que acaba com o meu marketing, né? Exatamente. Mas o. Enfim, eu fui ver porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E agora que continuou. O que eu tô acompanhando muito, eu sigo muitas páginas. Uma coisa que eu fiz é comecei a seguir muitos influenciadores e pessoas negras, assim, sabe? Tipo, pra Sim, entender mais do universo é. e escutar mais e tal. E aí tá repercutindo muito os assuntos desse É. BBB. Na verdade, nesses últimos 3 anos de Big Brother já tiveram algumas pautas, assim, Uhum, realmente mais voltadas. Mas esse, não, talvez o do ano passado tenha sido algo mais, assim, na verdade, menos revoltante, mais bonito de se ver. uhum, Porque teve o Babu, teve a Thelma, que foi, no caso, a vencedora, e assim, não necessariamente para a edição que passa na Globo, mas no geral, quem podia assistir os diálogos deles eram muito bacanas. Ele uhum. realmente era uma pessoa muito temperamental, mas um cara, assim, altamente conhecedor, realmente tinha uma fala muito bacana para ensinar. E esse a gente já, na verdade, viu algumas pessoas.
se confrontando, né? Dividindo. Então, já foi mais polêmico, digamos assim. Muito mais polêmico do que o outro. A gente tem uma pequena. Assim, uma ilusão de que a gente tem que lutar pelas. Que todo mundo entende o que é o bom e o mal. Uhum. Mas isso é totalmente questão de vertente, de lado. Cada pessoa que for criada de uma maneira diferente vai ver, sabe, uma cultura diferente, vai ver de outras maneiras as coisas. Então juntar os próximos demais, às vezes dão algumas questões, mas até aí. Porque na Acho... vida são perspectivas diferentes. Assim, Exato. claro, muitas coisas em comum, mas cada um tem a sua experiência com aquilo, tem a sua. Enfim, Forma tem de sua lidar, jornada, né? Vamos Sim. lá, Lumena, que marcou tanto essa palavra. Cada um tem a sua jornada, então. Eu gosto de ver a sociedade, assim, o ser humano como um todo, como se ele fosse apenas uma pessoa. Uma única pessoa. Sabe? Se a gente pegar o desenvolvimento, por exemplo, da vida de uma pessoa, pegar realmente Sim. a infância, a juventude e pegar a gente como sociedade, a gente tem vários paralelos muito próximos, assim, de verdade, sabe? Tem até uma área da ciência que eu não vou lembrar o nome, mas eu estudei na licenciatura, que faz exatamente isso. Então, esse período que a gente está vivendo de disse-me-disse, pós-verdades e a gente ter que escolher lados e tal. Isso meio que acontece quando a gente é pequeno também, né? Quando a gente tá começando a formar ali 7, 8 anos, que a gente tá começando a viver em sociedade, e aí a gente tenta se aproximar das pessoas. Enfim, é tanta coisa que é interessante ver um programa como o BBB levantando essas questões, mas eu me pergunto até onde a gente também não tá sendo manipulado só pelo fato de, cara, tem alguém editando aquilo dali. Sabe? No final das contas, tudo ali é editado. E lucrando bastante com tudo aquilo que está acontecendo. Na verdade, eu acho que se eu parar de assistir, é aquela coisa, se eu parar de assistir, eu começo a pensar, assim, de fato é manipulado, existe confessionário, não sei o quê. Mas eu sou muito de acreditar no que o semblante diz. Não sei, assim, enfim, existe Claro. atores, atrizes e tudo mais, pessoas que são altamente técnicas para isso. Verdade, às vezes, no semblante, assim, sabe? Em alguma coisa. Então, eu não consigo acreditar que seja 100% manipulada. Eu acho que existe uma manipulação, porque já vazou várias coisas, assim, de edições anteriores, por exemplo, de ele orientar as pessoas, vão pra piscina, faz não sei o quê. Ele dá uma provocada, mas não necessariamente um roteiro, por exemplo. Não, acho que isso não. Brigas. Acho que acontece uma provocada. Se você bota a gente dentro, acabou, vai rolar alguma coisa. Vai rolar. Não precisa de muito, Na verdade, eu sou adepta a reality, porque além do BBB, antes, eu já assistia um, se você já ouviu falar, que é bem besterol. Ai, meu Deus. Com eles. É bom esse negócio? Como é que é? E ele é altamente editado, e eu assisto aquilo consciente, que foi gravado há um tempo, que foram dias resumidos a um episódio e tudo mais. Mas não deixa de ser um entretenimento com aquilo que o brasileiro raiz gosta, entendeu? Uma baixariazinha, uma briga, um ex-namorado, uma pegação. Claro. Então, pra dar uma alienada, eu também assisto. Não, mas é importante, assim, o que eu acho que é ter noção é escolher os momentos de alienação. Exatamente, eu acho que existe, assim, uma pessoa minimamente sensata, um ponto de equilíbrio. Eu acho que você também não tem que ser uma pessoa que fica ali, não quero nada, não quero saber de nada, vivendo em função daquilo, porque, assim, não faz sentido algum para a existência, mas, no geral, é bom ver um pouquinho de tudo. Claro. Não precisa ser 100% culto e 100%... Sabe? Não, ninguém todo mundo é ignorante de alguma coisa, mas vamos pegar uma brincadeira aqui, que eu acabei de pensar. Eu não lembro de nenhum campeão do BBB, que depois do BBB ficou realmente relevante em alguma área específica, assim, noticiado depois, sabe? Eu lembro mais, por exemplo, uma pessoa notável. Assim, pode até ter dado, né, porque dar certo, o que é dar certo, né, enfim. Mas
Mas, por exemplo, eu gostaria muito de... Se eu fosse pro BBB, eu não falo nem que eu não iria, mas se eu fosse, É. eu não ia me preocupar em ganhar, não. Porque, cara, quem consegue as paradas, só de estar lá, já é uma parada maneira. Se você acaba em terceiro, segundo, quarto, quinto, tá bom também, sabe? Se você conseguir trabalhar com isso depois, ainda mais hoje em dia. Eu acho que varia muito, porque de edições passadas, por exemplo, se você pedisse para eu enumerar todos os campeões, eu não lembro. Eu Sim, lembro de alguns, mas tem várias pessoas que, assim, de certa forma, continuam trabalhando com isso, né? Com mídia, com arte e tudo mais, que eu lembro não ganharam. Por exemplo, a Grazi Massafera é uma grande atriz, ela não foi campeã da edição sim. dela. A gente tem o Jean Williams, que atua muito no meio político, também não Caraca, é foi mesmo, o Jean campeão. foi do Ele não foi BBB. campeão. Pois é, ele não foi campeão. A Sabrina Sato, apresentadora, milionária, não É, foi campeã. Então, assim, realmente você não precisa necessariamente chegar ali ao pódio. Mas se aham. você, de alguma forma, foi uma pessoa muito carismática ou conseguiu, de alguma forma, ser notável na edição e dividir águas, você se dá bem. Tinha um jogo num sistema teatral que a gente acabou estudando, eu e a Ju, num método, né? Que era bem pra descontrair, e aí falando disso me veio na cabeça. Você tem alguma história com algum famoso? Alguma história meio, tipo... Meu Deus, Você tem cara de ter história com algum famoso. depende. História. Qualquer história. Pode ser desde de Ah, fulano deixou cair um Coca-Cola em cima de mim, ah, ou até uma história mesmo, uma história boa aí, que a gente pode até ir bastante. ah, calma. Tô esperando, tô Deixa eu esperando. pensar. Pessoal que tá no chat que conhece as histórias aí, manda, hein? Não, quero nem ver se as minhas amigas Já falaram entraram. algumas coisas aqui, ó. O que elas falaram? Solange História. Thay tem história. Queremos ouvir história. Solange, que isso? É a fã da Viviane Amorim. Conta logo, ai. Já sabe o que é. Gente, pessoal. Ah, não. Suelen tá aí, ó. Com a Fernanda. É, Conta, Nani. Ah, tá falando pra você contar. gente, não sei, com famoso? Fala aí, o pessoal te ajuda aí. O pessoal do chat vai te ajudar com toda certeza. Enquanto isso, Ah, pessoal. não, Fala. olha, acho que não famoso, famosérrimo não. Mas eu lembro de uma vez, de uma. Ah, tá, tô focando em BBB. De uma Ah. vez há muitos anos, tipo, coisa mais de 2000 e, sei lá, 15 pra lá. Eu tava de férias no Rio. E aí eu tava Uhum. numa boate bem topzera, enfim, lá na Barra. E aí eu e minhas amigas, nós não fumávamos. Uhum. Só que tinha um ex-BBB, porque naquela época as pessoas, assim que elas saíam da casa, elas de fato, ex-BBB, presença VIP, camarote Sapucaí, não sei o que, tinha várias coisas, né? E aí tinha um. Será que era Caco o nome dele também? Não lembro, ele tinha o cabelo descolorido. Não lembro, mas eu lembro que assim, a gente não fumava. E a gente, só pra querer se enturmar ali com ele, ex-BBB, não sei o que, pediu um cigarro. Pediu um cigarro, ficou conversando, começou a mentir pra ele que a gente tinha votado nele. Não sei o que não era pra ele Claro. sair, blá, blá, blá. Fazer uma Nossa, imagina que os maior caras não. amizade zona dele. É. Mas, cara, eu não tô conseguindo lembrar, assim. Tem um outro que é famoso, mas O dentro pessoal da falou história aqui assim, de pagodeiro, lá um do pouco Beco mais do recordado. Rato. Não, mas relaxa, não precisa contar, não. É, Fica tranquilo. eu já sei quem é. Gente, é porque eu já peguei um famosinho, entendeu? Ah! Entendi. Não precisa falar, não. Se não quiser, não precisa, claro. Já rolou Hum, um romance proibido aí, entendi. entendeu? Mas Entendi. é isso. Acho que esse seria o mais famoso, sim, mas assim, o horário não permite. Não permite. Aqui já são quase 11. Aqui tá tranquilo. Ai, Aqui meu tá Deus. ótimo. Mas vamos lá, vamos pra outra coisa diferente. É... Certo. Vamos lá. Quando você tá. O que você tava fazendo aqui do Rio de Janeiro? Você tem família aqui no Rio, naquela época que eu te conheci? O que era? Ah, tá. Eu tenho, mas não sou próxima. Acho que eu tenho uma prima que mora no Rio, mas não foi por isso necessariamente que a gente foi. O que acontece? Eu formei em 2017 na faculdade. Em paralelo, a minha irmã, que é advogada, ela já pensava muito em fazer um curso para o MP, um curso especificamente que tinha aí no Rio de Janeiro. E aí Aham. somou muito os momentos que nós estávamos. Ela, na verdade, já estava
se organizando, conversando aqui por casa e tal, para mudar. E aí começou a entrar essa conversa de eu ir também para fazer a minha pós lá. Assim, já que eu já estava terminando de formar, eu não tinha necessariamente um emprego fixo. Tinha, na época, um negócio de biscoito decorado que eu fazia, mas eu estava muito cansada, eu estava um pouco, assim, acuada, inclusive, de investir muito nisso, assim, com unhas e dentes. Então, dei, uma covardada de empreender. Eu falei, não, vou estudar, vou focar num bom currículo, empresa, blá, 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 então vou me permitir viver isso. E aí nós mudamos juntas para o Rio. Ela iniciou o curso e eu iniciei a pós. Ah, tá. Aí iniciei a pós. E aí, quando eu estava aí, além da pós, eu fiz alguns cursos de eventos, que era uma área que eu gostaria nessa área, de atuar nessa área de eventos, mas não rolou no Rio. Foi uma coisa muito panela, assim como é aqui também. Uhum. De já conseguir organizar, ainda mais aí, mais difícil, porque eu não conhecia muita gente, então assim, já entrar com produção é muito difícil. E quando foi, assim, finalizando isso, eu tinha passado um concurso aqui, que no caso esse da Secretaria de Saúde, era uma opção certa, de alguma forma. Nos últimos meses que eu estava no Rio, ainda fiquei balançando muito, assim, as meninas estavam que nem loucas também, atrás de emprego comigo. Eu lembro que a gente já, dentro de uma quadra de escola de samba, inclusive, eu e a Carol, a gente estava, tipo assim, cara, networking em qualquer lugar, entendeu? Qualquer lugar. A gente estava nessa vibe. Eu lembro que antes de mudar para cá, inclusive, eu lembro de estar almoçando com a Ju, ela já falar de um emprego para mim também. Só que eu tava com a passagem comprada. Eu falei, Ju, se eu não tivesse comprado, eu ia arriscar. Mas eu já conversei que eu vou voltar, então eu não consigo voltar atrás. Cara, isso é muito mas, doido. Assim, até o último segundo eu tentei ainda. Uhum. É uma coisa que eu costumo dizer que eu sei que eu ainda vou voltar. No momento, eu não me sinto estruturada para isso e não voltaria também para tentar, como foi da primeira vez. Eu não teria esse psicológico para tentar mais uma vez. Então, se fosse alguma coisa muito certa, eu com certeza voltaria, porque eu sou apaixonada pelo Rio. Cara, eu te Mesmo entendo com muito. todos os problemas, eu ainda sou super apaixonada por Rio tem problema não, aqui é tudo solução, entendeu? Aqui é tudo solução, aqui é tudo tranquilo. Não, o Rio, não é querer puxar saco, não. O Rio tem muitas complicações. A segurança é uma bosta, tem várias paradas aí que são. Que realmente, a vibe aqui é outra. Aqui é dar tiro aqui do lado, a gente tá tranquilo, a gente tá continuando. Então, é uma outra parada. Mas, o pessoal falou do chat aí, a gente tem uma vibe, né? A gente tem um jeitinho que eu acho que acaba reunindo as pessoas. Eu acho isso importante. Eu não senti, por exemplo, eu fiquei. Um lugar que eu sei, o mesmo sentimento que você, pelo menos parece estar falando, eu tive com São Paulo. Eu fiquei 4 dias em São Paulo e mudou a minha vida. Eu quero morar em São Paulo pelo menos 1 ano, porque eu sei que lá em São Paulo, o que eu quero fazer, né, essa parte da arte, de conversar e tal, é a parada. Mas é engraçado ter esse lugar de eu sei que eu vou estar lá. Você já teve isso em outros momentos da sua vida, com outras coisas, assim, de... Não, isso aqui eu tenho... É porque... Isso vai acontecer ainda. Isso. Tipo, sei lá, por exemplo, eu tenho uma pessoas que passam na minha vida que elas podem demorar anos, mas eu sei que a gente vai voltar a se ver. E essa pessoa sempre vai ser especial pra mim, sabe? Juliana é uma pessoa, a Stephanie, que é uma outra companheira que passou na minha vida, é uma pessoa assim, mas ela é muito cigana também, é o vento. É uma coisa. Não é? É aquela pessoa que ela veio pra me fazer aprender a desapegar, entendeu? Eu gosto muito, mas se eu gosto mesmo, tem que deixar aí. Então, assim, você tem essas coisas, essas pessoas, intuições? Como é que é? Eu tenho pessoas. Pessoas. Mas eu tinha isso antes com o Rio, sabia? Porque antes de mudar, despretensiosamente, eu já tinha ido 7 vezes pra lá. De férias, eu lembro que uma vez eu fui para fazer uma prova de um concurso. E de resto foi sempre assim, nessa função. Trabalhar, estudar, férias no Rio e tal. Eu realmente já tinha 1001 aventuras mais com as minhas amigas de Manaus antes de mudar, porque a gente gostava muito de ir para aí.
A gente, assim, vivia. É porque, querendo ou não, morando, as coisas acabam se tornando mais. Aqui não é um local que tem boas festas, por exemplo, para você ir de segunda a domingo. As coisas melhores acontecem no fim de semana porque as pessoas, donas de estabelecimentos, o mercado já entende como funciona. No Rio, não. Como é uma cidade muito grande, existem muitas opções. Se a gente tirasse uma férias de uma semana, era de segunda a domingo fervendo. Uhum. Então a gente realmente curtia muito. E eu tinha já mil e uma histórias. E eu ficava muito com aquilo na minha cabeça. Eu ainda vou morar aqui, eu ainda vou morar aqui, eu ainda vou morar aqui. E de fato aconteceu. Cara, isso é muito doido. Eu Isso é tava. muito bom. Bem É, joga pro universo. né? Tem umas coisas que vêm, uns ventos assim que vão levando a gente no caminho. E. Você é de signo? Você gosta dessas coisas de signo, dessas coisas ou não? Assim, não sei- eu sei mais do meu. Eu sei mais ou menos do meu, porque normalmente eu recebo. Mas eu sou Capricórnio. Hum, Você entende disso? Eu não sei. porra nenhuma. Eu sou É. Capricórnio com ascendente Áries. E eu tenho meu mapa astral, porque foi inclusive um professor nosso da FGV que fez. Ah, tá. Que doideira. Mas não entendo muita coisa. Só sei aquilo que tá ali e me basei pra vida. Se não for isso, deu merda, porque eu já tô seguindo aqui. Então, eu tô começando a aprender um pouquinho mais. Eu sempre flertei um pouquinho com o Zodíaco, assim, mas eu nunca dei muito ouvido, sabe? Mas também quando Aham. falava, eu ouvia. Esse não, quando eu não procuro, eu tô bem, mas quando vem pra mim, eu fico. Então, por exemplo, fiquei Uhum. sabendo agora que Saturno vai comer meu cu. Não sabia disso. Que Saturno, com 30 anos, vem mesmo. E aí ele vem com a. Como é que é Só pra mesmo? quem vai fazer 30 anos? É. Parece que ele Ah, só vem com então ele 30. vai comer o meu cu só daqui a 3 anos. Tá Tô bom, tranquilo. mas ele vem com, assim, até ele chegar, você tem que descobrir a sua missão em vida. E eu fui descobrir agora Isso. isso. Ninguém me avisou. Isso é o tipo de coisa que com 7 anos de idade, você tem que virar pra uma criança Sim. e falar: "Então, Saturno tá vindo pegar você. Saturno é o lobo mau. Saturno é a cuca." Sabe? Tipo isso. Mas ninguém Ah, mas avisa. sua cuca do Cidade Invisível tá Não, tranquilo. vem muito. Nossa, mas eu comecei a seguir ela no Instagram. Essa mulher é uma coisa. Ela tem 50 Bicha anos. bizarra, né? Caralho. É um absurdo. Bizarra. É um absurdo. Me diz, mas aquele elenco todo é lindo. Eu pegava todo mundo daquele elenco. Não tinha Sim, uma pessoa eu que eu não pegaria. também. A cuca, o boto, caralho. Nossa, Nem todo mundo. gosto mais. Se bem que o Boto eu não Eu gostei sou muito, não. apaixonada. Achei ele meio O feio. boto, É. Achei eu meio. acho que ele apareceu pouco. Eu espero que na segunda temporada eles consigam incluir ele, porque até a minha mãe ficou apaixonada pelo Boto Manaus. É. Tem muito isso aí de lenda? Tem algumas lendas diferentes do que a gente conhece aqui, que a Ah, gente não ouve muito? tem, existe, existem. Mas assim, Manaus, a cidade de Manaus, ela é uma cidade, inclusive, pouco arborizada. A gente tem esse contato com cultura quando existe alguma coisa, algum negócio temático. Mas, no geral, não é Amazônia, cultura, blá, 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 tudo para onde você olha. Realmente, quando você chega aqui, é uma cidade muito desenvolvida. A gente consegue ter esse contato quando a gente sai um pouco daqui, por exemplo, para os interiores, assim, interiores, comunidades, essas coisas. Aqui do lado tem um município chamado Presidente Figueiredo. Não sei se você já ouviu falar, que tem várias cachoeiras. Hum. Eu amo ir pra lá. Depois eu te Por mostro algumas fotos de favor. umas cachoeiras que são incríveis. A Pri já veio 2 vezes pra cá, só pra ser ela, quase foi na hora. E, assim, quando a gente tem essa oportunidade de estar em alguns lugares, eu sou interessada de perguntar das pessoas de lá que têm um contato mais próximo com a mata, com essas coisas Uhum. de lendas e não sei o quê. E quando eu fui, há umas 2 semanas, eu acho, com alguns amigos, a gente foi pra lá fazer uma trilha de uma cachoeira. Ah. 13 quilômetros ao todo. Que? Não, isso não é uma trilha. Isso aí é. Que isso? É meia maratona do Rio. Ah. E aí? Não, mas é ida e volta esse total. E aí a gente foi com o guia e eu perguntei dele logo. Eu gosto de falar, mas fala aí, não sei o quê. O que você já teve de experiência com lenda? Você já teve? Ou é só, sei lá, seus avós que falam? E aí ele falou que uma vez, ele, que obviamente é guia, ele é da cidade do município de Presidente Figueiredo, estava pescando com alguns amigos num local que eles absolutamente memorizariam e colocaram um peixe para marcar o local, assim, o caminho de volta, digamos assim. Aham. E que eles acabaram se distraindo e quando notaram que o peixe não estava mais lá,
eles entenderam que toda a paisagem tinha embaralhado. Assim, não tinha um ponto focal para eles conseguirem entender por onde eles retornariam. Aham. E ele falou, o Curupira enganou a gente. Assim, mas na maior naturalidade. Eu também fingi naturalidade, aí ele continuava falando, não perder nenhum detalhe, mas ele falou na maior naturalidade. Que assim, eles já ficaram perdidos por um tempo, dando mais voltas, dando mais voltas. E assim, o guia, só o guia, uma pessoa que era nativa do município, me falando que ficou perdido lá. Que deram algumas voltas, até que depois de um tempo conseguiram sair da mata. Então, Caraca! assim, bizarro. Tô todo arrepiado. Que coisa Bizarro. louca! Cara, eu tenho muita Bizarro. vontade de conhecer aí, cara. Muita. Também. Meu pai trabalhou no meio de, não foi em Manaus, mas ele trabalhou na Amazônia, mais aí pra perto de Manaus, né, mesmo. Só que meu pai é mecânico de helicóptero. Então, assim, né, aí era bem no meio da mata mesmo, sabe? Sim. E aí ele conta uma história bizarra, tipo, de uns lugares, assim, no meio de papo. É sempre assim, nunca é a pessoa, né? É a pessoa que a pessoa conhece, enfim. Que tinha uma galera aí, tipo, fala que tem muito gringo aí, que vai pra pegar ouro, pegar, né, coisas assim. Não sei, gente, eu tô falando aqui... Eu tenho uma história... Vai, então vai você. Não, vai você. Eu já tô que nem o Faustão. Não, mas tem que falar mesmo. Tem que falar. Que negócio aqui é conversa. Que o pessoal acha que entrevista. Não é entrevista. É um bate-papo. Que aqui a gente pode se cortar, não tem problema nenhum. É natural. Mas enfim, aí. Os gringos pegam as coisas. Isso, pega as coisas e tal. Aí ele falou de um cara que tava conversando com ele que. Aí primeiro tem esses negócios de tribo que come gente, né? Mas até aí tem gente que... Eu como gente. Quando dá mora, eu como. Então é uma piada, gente. É sobre sexo. Aí, indo agora pro outro sentido. E aí ele falou que tinha lugares na floresta que tinham buracos que davam pra dentro da terra. Que não existe ser... Aí eu achei piração. Que não existem seres extraterrestres, são seres intraterrenos. Que a terra é oca, não sei o quê. Aí eu falei... Quero um pouco disso. Tem um pouquinho, assim, mas aí deve ser... Não, assim, eu quero um pouquinho disso que ele tomou. Eu quero muito. Pegar como é que é? Aqueles... Aí deve ter umas coisas diferentes, né? Uns cogumelos diferentes aí, não tem não? Umas paradas doidas? Mais acessível a ayahuasca, essas coisas. Aham. Mas eu acho que é pesado demais. Tem que ter maior respeito, eu acho, sei lá. Então, existe toda uma coisa, na verdade, um protocolo, né? Não é necessariamente uma coisa para dar um barato. Sim. Mas o que eu ia falar para você em relação... minha história. O que acontece? A minha avó, ela é do município de Faro, que é um município, na verdade, do estado do Pará, mas é bem na divisa Pará e Amazonas. E assim, de uma praia dá para ver a outra cidade, porque é muito pertinho, realmente pega só um barquinho. E lá é cheio de histórias. É o interiorzão, assim. Aquilo bem que tem uma praça, uma igreja e as casinhas. É tipo isso. E aí é cheio de histórias. Dizem muito que lá era uma terra encantada. Lá aconteceram várias coisas. Tem buracões, tem várias coisas. E aí eu lembro de uma vez que no terreno da minha avó estavam torando um coqueiro. Peraí, torando um coqueiro? Cortando uma árvore, não sei como. Tá, não. Tá bom, não, vai. Foi encerrando, enfim. E aí estavam torando um coqueiro e simplesmente, quando toraram o coqueiro na minha frente, tinha um anel. Dentro do coqueiro? Dentro, assim, aparentemente dentro do coqueiro, porque foi meio que, sei lá, eu busquei alguma coisa. Aí o coqueiro levantou e te pediu em casamento. Não, mentira, tô usando. Não, tipo isso. Tinha um anel e eu peguei o anel e aí mostrei pra minha avó. E eu nunca esqueci que ela falou, olha, você não vai ficar com isso. E nem com absolutamente nada que você encontrar aqui nesse terreno. Você tem que enterrar e falar que você respeita, que você tá devolvendo e tudo mais, deixa que isso não é nosso, isso é encantado. E eu fiz isso, eu tive que enterrar de volta no quintal dela um anel, pelo visto, eu ia, sei lá, uma vez na vida você vai morte não.
pelo visto, todos seguiam esse protocolo de devolver para a Terra. Aham. Porque, na verdade, a história que se conta é que lá passaram vários povos, assim, de saqueadores, essas coisas, e que, inclusive, enterravam as coisas. Para mim, não fez muito sentido estar no centro do coqueiro. Porque se fosse, sei lá, a próxima, enfim, faria algum sentido. Mas não, foi realmente nesse momento. Aí, o que de encantado. Então, eu devolvi. E assim. Mas como é que era o lá, anel? Como é que era o anel? Eu tô curioso, me faz imaginar. dourado, não sei dizer se era ouro, um anel dourado, com, assim, grandão, bem Aham. espalhafatoso, bem meio dondocona, sabe? Mas desenhado, assim? Tinha alguma pedra, alguma coisa? Ou era só Eu umas acho que ornamentos, assim? não, eu acho que ele era só grossão, dourado, mas Aham. tinha algum relevo. Não chegava a ter uma pedra Entendi. aqui em cima. Era algum tipo de relevo, assim, somente. Caraca, que legal. Nossa, isso é demais, Só, cara. né? Imagina isso. Na Putz. verdade, aqui tem várias histórias, não necessariamente se envolvendo bens materiais, mas, de fato, coisas de encantamento mesmo, assim, sabe? De Aham. histórias de fato. No interior, tem muitos interiores que, assim, quem sou eu para questionar, mas que de fato existem essas histórias do boto, existe histórias que falam de curupira, de cobra grande, de fogo vivo, Uhum. de Matinta Pereira. Matinta Pereira é uma que eu tinha extremamente medo dessa Quem? lenda, assim. Matinta Pereira. Você Manda. já ouviu falar? Claro que não. Não? Manda agora. Hã? Ai, eu nem sei se essa é a história 100% agora, lembrando. Eu lembro que era a figura é uma velha. Mas, assim, se você escrever Matinta Pereira posteriormente para ler, dá medo de todas as imagens possíveis que você achar no Google sobre isso. Porque era uma velha que se transformava num pássaro. Pera aí, agora não, não é possível. É o feitiço de Áquila. Ah, vamos lá. Coloca assim, imagens, lenda, Matinta Pereira. Matita? Matinta. Matinta Pereira. Isso. Eita, fia. Mas vai contando, vai falando. Enfim, eu sei que era uma lenda de uma mulher, uma idosa, uma velha, que meio que foi presa nesse encantamento. Aham. E quando eu sei que quando ela passava gritando, que era um barulho, sei lá, uma coisa tipo de pássaro, você não podia responder. Você não podia responder porque de alguma forma ela voltava. Que E quando ela isso? voltava, você tinha que ter tabaco em casa. Tabaco? Tabaco, Nossa, é bizarro. Ah. Você tinha que ter tabaco em casa pra dar de volta. Eu não consigo lembrar 100% sobre Tem muita isso, coisa era uma disso, lenda que eu né? morria de medo pequena. Mas tem muita Eu coisa morria disso de de medo. troca, né? Sim. Todas as. Aí, gente, pra vocês verem aí, ó. Eu achei essa arte aí. Tá aí, eu acho que é. Enfim. Parece uma vilã do Homem-Aranha. Não, parece a bruxa da Branca de Neve, do raio Também, olha lá. ela. Caraca, o pessoal que tá ouvindo só podcast não tá vendo isso. Pô, mas maneiraço. Mas ela defende. Assim, tem esse lugar da troca em quase todos os lugares Sim, né? Mas de uma elas transformação, né? defendem alguma coisa, sabe? Você sabe se toda cultura defende. Necessariamente não. É. Alguma lenda que seja bem na pegada do Curupira, por exemplo, ou Uhum. da Yara, das águas, não sei. Eu particularmente não sei. Dela é mais uma historinha num contexto ali de medo mesmo, sabe? Enfim, de você temer Sim. alguma coisa. Mas tinha muito isso, né? As pessoas não queriam. Era um jeito de não bater na criança, né? Que aí você metia uma história, ela ficava com medo e fazia a Não, a minha besteira. avó ela usava esse barulho da Matinta Pereira pra fazer com que eu e minha irmã dormíssemos logo. Assim, ela Mas falava, como que isso dava certo? ela veio Matinta Pereira, ela fazia o sonho e eu fechava o olho porque eu queria logo dormir. Caraca, deixa eu ver se. Pera aí, vamos ver a lógica aqui por trás, tá? Tem um bicho mitológico vindo atrás de você. Vai dormir logo. Mas não, absolutamente. é a Cuca, é Quando ela. eu tô nervosa, quando eu tô com medo, eu escovo o dente até no canto do banheiro pra ver tudo. Eu sou essa pessoa, preciso estar vendo. Mas enfim, era a forma. O Eu fiquei lençol. até pensando a respeito se existe algum trauma olhando disso aí. Será? O lençol, de fato, te protege de assombrações, assim, de noite? Você bota? Como é que você dorme
Como é que você dorme? Porque eu tenho uma Aham. curiosidade. Acho que nunca fiz essa pergunta pra ninguém. Tá. Vamos Eu pra esse durmo lado. de lado, Aham. assim, braço, travesseiro, Tá. cabeça, e durmo com um travesseiro também no meio da perna. Ah, Eu você sempre dorme durmo de lado com um certinho. travesseiro no meio da perna. Mas você sempre dormiu assim ou você descobriu que esse era um jeito bom de dormir com o tempo? Não, eu sempre durmo assim, mas o problema é que eu mexo à noite, assim. Pelo menos uma vez eu mudo de posição. Ah, tá. E aí, nessa mudada de posição, eu já não mudo para a mesma exata posição do outro lado. É parecida. E aí, Não, que tem... já é por aqui. Mas você já reparou se você dorme olhando pra sua porta ou de costas pra sua porta? Eu não tenho para onde sair, porque a minha cama é entre a porta do banheiro e a porta, enfim, do meu quarto. Eu escolho para qual porta eu vou Alguma olhar. porta tu tá olhando sempre. É, Entendi. é. Porque tem Mas eu isso. tenho alguma coisa com o espelho, de não querer dormir de frente pro espelho. Então eu durmo para a posição da cama que eu não olhe pro espelho, que é a parede do meu guarda-roupa, que é um espelho. Assim. Não Imagina. existe isso de eu me olhar olhando pro espelho. Tem uma lenda aí de espelho, não tem? Que você fala com o espelho 3 horas da Eu acho que tem manhã. alguma onda assim mesmo. Eu não consigo lembrar 100%, mas eu tenho algo sobre nunca fazer isso. Nunca Aham. dormir na posição contrária para não estar de frente pro espelho. Claro, claro. Mas você tem alguma mania? Porque isso aí são maniazinhas que a gente vai juntando. Eu quero chegar no lugar da mania. Porque eu gosto das manias das pessoas. Eu tenho algumas manias do Certo. tipo chinelo. Entendeu? Chinelo eu gosto de apontar ele pra porta. Sapato eu gosto de apontar pra porta. Não, Sempre. não, eu tenho de ter que dormir tudo fechado. Assim, eu realmente me agonia. É uma coisa que as pessoas que convivem dentro da minha casa, amigas, essas coisas, elas sabem. Elas sempre ouvem de mim, amiga, fecha a porta. Amiga, encosta aí. Amiga, faz isso aqui. Entendi. Gaveta tudo no lugar, porta tudo no lugar, nada. Nem isso daqui abertinho. Não consigo dormir. Mas é uma mania boa, eu acho. É uma mania. Uma mania segura. Você. Como que você era criança, cara? Como que você consegue lembrar uma lembrança de infância? Nossa, eu tenho muitas. Então conta uma historinha pra gente. Eu era muito levada, eu era sempre muito levada, assim. As histórias que a minha mãe conta, em outras palavras, eu dei muito trabalho e minha irmã era uma criança mais tranquila, assim. Mas você dava trabalho com o quê? Que você era espivitada? Você não obedecia? Era isso de ter espivitada mesmo, de fazer uma zorra mesmo, sabe? Aham. Tipo, em casa, as minhas bonecas não eram lindinhas, não. Eu sempre dava um jeito de fazer alguma coisa muito louca no cabelo delas, de pintar com alguma coisa, de cortar, e aí não bastava fazer nas minhas, fazendo da minha irmã. Em casa, deixa eu pensar. Eu lembro que teve uma vez que eu tava tão mexilhona em casa que a minha mãe amarrou a minha mãozinha assim com um sapo. Só pra conseguir fazer alguma coisa que ela precisava fazer. Assim, não acho que me traumatizou isso, enfim. Aham. Mas eu lembro disso, entendeu? Acho que Entendi. hoje acharia um super absurdo, né? Aham. Na época não me traumatizou nesse sentido, não. Pra mim ela foi uma mãe incrível, mas eu lembro disso acontecer com um saco, assim. Sim, caraca. Não, mas é uma boa estratégia, uma boa estratégia. O pessoal tá falando aqui que você amava ir pra rua, brincar na rua, é isso? Sim, brincava muito. Brincava muito, assim. A impressão que eu tenho, e hoje eu até converso muito sobre isso com alguns amigos, é que a questão da violência aumentou muito nesses últimos anos. Ela sempre existiu, mas assim, eu já não vejo meus priminhos, por exemplo, tendo a oportunidade que eu tive de brincar na rua. Uhum. Assim, de realmente nossos pais deixarem a gente ali com a galerinha da rua e determinado horário tem que voltar, e tudo bem, uma palmada ou outra, vai pro banheiro, tá toda preta. Sim. Enfim, mas eles não têm mais isso, essa segurança. A gente estava até falando sobre isso hoje, inclusive. Eu estava encontrando com com duas amigas que nós moramos juntas da nossa infância num prédio. E nós tínhamos pessoas mais ou menos da mesma faixa etária no prédio, a gente brincava muito, se matava. No prédio a gente viveu tudo isso. A gente viveu o primeiro BBB, então a gente fez o BBB no prédio. A gente assistiu o primeiro filme de Harry Potter, então a gente tinha também o nosso clubinho, que a senha era a Alô Moura. Então, assim, a gente viveu várias fases juntas, sabe? E a gente lembrou que a gente fez amizade com as pessoas da rua do prédio. Hoje em dia é quase impossível isso acontecer, porque o muito prédio, difícil. as pessoas se relacionam no máximo
no máximo, e olhe lá, porque tem criança de prédio que nem se fala. Sim. Brinca com as pessoas do prédio, e a gente não, a gente brincava do prédio, e a gente ainda podia brincar na rua com as outras crianças que eram da rua do prédio. Então, assim, outra realidade. Tô pensando aqui no... Não, isso daqui não ia dar certo. Isso aqui não tá... É porque eu pensei num Tinder pra criança, só que aí as pessoas vão levar pra um lugar que não é legal. Mas algo... Tá vendo? É porque hoje a realidade está tão merda que a gente fica com medo. Na melhor das situações, a gente fica com medo, porque a gente já pensa no melhor cenário. Mas não. É tudo mais não, né? É muito sensível. Se você não tivesse medo, o que você faria? Tem alguma coisa que você lembra de alguma situação, assim, que... Cara, ali você parou por algum motivo. E assim, se você conseguir reviver essa situação agora e você pudesse escolher não ter medo, sabe? Não sei, porque... Em geral, alguma coisa de aventura? Não, eu te falei aqui agora e veio alguma coisa na tua cabeça, eu acho. E aí é essa coisa aí que... Essa aí que é legal de falar mesmo. Entendi. Nossa, uma situação de medo. Eu acho que... Nossa, decisões pesadas. Eu acho que, na verdade, essa palavra medo, ela não fala sobre uma coisa assim muito superficial. Ela envolve muito decisões de vida, de investimento de vida, de, sabe? Empreender, de aceitar, de fazer não sei o quê. Então, eu acho que só nesses momentos eu tive medo de alguma forma. No geral, a nível aventuras, eu sempre fui uma pessoa destemida, na verdade. Assim, na minha adolescência, principalmente, eu tive alguns comportamentos que a minha mãe até falava: você tem coragem de onça. Porque, de fato, não sou muito de ter medo, assim, de me colocar em risco, digamos assim. Sim. De viver situações que me coloquem em risco. Fazendo terapia até já entendi que eu já me coloquei em risco demais, entendeu? Um pouco além da conta. Mas, no geral, eu acho que medo só para assuntos bem mais sérios, assim. Envolvendo financeiro, planejamento, vida, emprego, tipo isso. O negócio é ficar... Quando a gente parou de ser criança e começou a ter que pagar conta, que a gente meio que começa a ter esses entraves, isso, né? Enfim, já que a gente voltou, das redes sociais todas, se você quiser dizer alguma pro pessoal, porque isso aqui vai virar um podcast também, né? Então, aí eu vou botar aqui na descrição. Você tem alguma que você gostaria de dizer pro pessoal ver ou tá de boas? Como é que é? Cara, não sei, pode colocar meu Instagram se alguém tiver alguma dúvida sobre ir para Manaus. Normalmente nós somos assim, povo norte, nordeste, é bem acolhedor. Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser alguma ajuda, quiser saber as cachoeiras que eu falei, eu com certeza vou responder. Você pode colocar meu Instagram. Show, beleza. Então, botaria seu Instagram. Vamos, antes de eu ir para as perguntas que são exclusivas pro pessoal da live, eu vou pegar algumas aqui para botar no podcast, só pro pessoal sentir como é que é as perguntinhas. Primeiro aqui, você come cuscuz? Como? Tá bom. Come pão doce com manteiga? Bizarro. Isso estava na conversa do meu jantar hoje. Mentira. Você come? Sim. Mas conscientemente? Tipo, você escolhe? Eu taquei foda-se. Foi justamente isso. A pessoa que come, bota manteiga no pão doce já tá com foda-se. Não, mas faz sentido. Faz sentido. Tipo, a gordura da manteiga com um doce, o nosso corpo... mas é mais uma vibe doce e salgado. Inclusive, um amigo, a gente falou que ele conseguiu estar mais foda-se que a gente, porque ele bota açúcar pra ficar mais doce ainda. Peraí, deixa eu visualizar aqui, rapidinho. É um pão doce com manteiga e açúcar. Não, ele não usa manteiga. Ele bota mais açúcar num pão doce que já é com um coco queimadinho em cima, enfim, bem beladinho. Eu não gosto de coco ralado. Eu gosto de todos os outros cocos, mas o ralado eu não gosto. Tem alguma coisa que você não gosta, sim? Também não? Várias coisas que eu não gosto. Ah, mentira. Fala pra gente. Então, eu não gosto de camarão, não gosto de bacalhau, não gosto de fígado, não gosto de sushi, não gosto de... Caramba! Cara, não é que eu não goste. Eu não vejo graça, então eu não como pipoca. Não, para! Sai da minha live! Caraca, como assim? Que tu vai no cinema, tu faz o quê? Tu vê o filme só? É só isso? Cara, eu não como. Então eu compro uma outra coisa.
coisa, sei lá, antes, de repente, em alguma coisa, assim, aqui perto do cinema tinha uma coisinha que era de pão de queijo. Como você pão Nossa, a pão de gente tem queijo, velho? muito que ir no cinema Com junto, que eu vou chocolate. comprar, tipo, uma pipoca gigante pra 2 pessoas e eu vou só eu comer. Cara, você não vai passar raiva comigo. Você vai passar raiva comigo. Caraca, que doideira. Eu não gosto, eu tenho uma revelação pra falar de uma coisa também que é no nível pipoca, eu acho, pra algumas pessoas, talvez até mais. Eu não suporto panetone. Eu também não. Bate aqui, caralho. É nóis. Isso. Iria pro BBB? A Tahani Não. falou aqui. Não? Não iria. Por que não? Eu acho que eu ia ficar. Eu sou meio crisada, assim. Eu acho que eu ia ficar pensando, cara, às vezes eu vejo eles assim, nos ângulos, sabe? Cara, o cara não pode nem deitar relaxadão, assim, sabe? Fazer alguma coisa. Sabe uma coisa que eu acho que eu Até ia coisa fazer? de ele mesmo. Ninguém é 100%. Eu fico meio Ah, é? crisada com isso, com ângulo, sabe? Com essas Uhum. coisas. Fora que eu acho que eu sou muito 880. Ou eu ia sair na primeira semana ou eu ia ganhar. De fato, eu ia ser bem desse preço. All-in o tempo inteiro. Cara, uma parada que eu gostaria de ter de ser assim mais tranquilo. Eu conheço muita gente que fica nu com uma facilidade na frente de todo mundo. Aham. Ainda mais no teatro, assim, quer sentir. Uhum. Tira a roupa, galera. É, Aí a pessoa mas- tira. É porque a nudez lá tem uma ótica diferente. Sim, não, com certeza. Mas eu gostaria de entrar no Big Brother. Se eu fosse entrar no Big Brother, eu ia pra zoar tudo, assim. Eu ia tomar banho pelado, sabe? Aham. Eu ia zoar tudo. Eu ia fazer alguma coisa muito louca. Eu não ia estar lá pra ficar sabe? Vou fazer estratégia. Teu cu, eu vou zoar pra cacete. Eu sinto falta disso, sabe? Mas acho que essas pessoas que vêm com essa proposta, eles já cortam logo no começo, Sim. sabe? Não, na Enfim. verdade, eu acho que perdeu um pouco a graça. E eu falo isso tanto do Big Brother quanto desse outro reality que eu falei, que eu de férias com ex, quando já colocaram pessoas que são, de certa forma, subcelebridades. Ou Aham, subcelebridades, ou famosas. Porque, querendo ou não, a pessoa já entra se poldando muito. O sim. reality é nada mais do que um jogo de convivência. Claro que eles entregam, enfim, acontece tudo isso. Mas, de início, eles já são pessoas altamente preocupadas com a imagem. Aham. Então já não é aquela coisa assim, raiz, que nem era o primeiro, sabe? Primeiro, segundo, terceiro. Apesar de que tem algumas coisas que aconteceram nos primeiros que, sei lá, eu acho que seriam tratadas como absurdo. Até circulou um vídeo recente do Diego Alemão brigando com a mulher, que ele chama de pegar renta. Chupa meu pau, não sei o quê. Assim, algumas coisas que hoje em dia realmente ele sairia de lá, sei lá, preso. Nossa, Umas peidorrenta coisas é pesado, bem peidorrenta. corretas. E falou, peidorrenta foi foda. Então, É... seria isso. Doideira isso, de fato. Tem algumas outras perguntas aqui, mas vamos deixar pra galera da live, exclusivo pra galera da live. Então, tô só esperando você voltar. Ah, pronto. Vamos fazer o seguinte, com a última pergunta aqui do podcast, que a gente vai fazer só uma transição rápida. Se você... Imagina que as pessoas que estão te ouvindo, estão vendo, provavelmente elas não vão mais ver depois de você, sabe? São algumas pessoas que só vão te ver hoje e, que legal, bacana. Certo. Tem alguma coisa que você gostaria de deixar para essas pessoas? Elas vão ouvir agora. Agora elas vão apertar o ouvidinho aqui assim, ó, e vão prestar atenção de fato no que você tá dizendo. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer para as pessoas levarem com elas, assim? Pode ser uma brincadeira, pode ser um barulho, pode ser uma frase, uma tatuagem, pode ser qualquer coisa, tá? Entendi. Uma mensagem. Na verdade, eu acho que seria uma mensagem que eu gostaria de dizer para o mundo, sei lá. Façam terapia. Mas é porque, assim, eu entrei nessa vibe de emergir, né? Nisso de autoconhecimento há mais de um ano, na verdade. Há mais de um ano. E, assim, eu estou ultimamente lidando com muitas coisas que não são fáceis. Autoconhecimento não é estar ali com uma amiguinha que vai te ouvir, não é nada disso. A minha psicóloga me coloca bem no meu lugarzinho, às vezes. Mas é um processo muito interessante porque a gente mergulha para dentro. E eu acho que a gente consegue lidar muito com as coisas externas. A gente só consegue, inclusive, lidar com as coisas externas quando a gente entende o que está aqui. A gente já começa a se blindar para algumas coisas. Quando a gente entende um pouco mais o nosso valor. Claro que a gente dá umas caidinhas de vez em quando, mas no geral é muito interessante. Eu acho que não ia ter tanta gente fazendo terapia se há muito tempo isso já fosse trabalhado para que a maioria fizesse. A gente faz terapia para lidar com muita gente que não fez terapia. Então,
seria isso. Eu acho que era encorajar. Eu conheço várias pessoas que falam, eu tenho vontade, mas eu nunca fui atrás de ligar, tenho vontade, mas não pedi um contato, tenho vontade, mas eu acho que vai ser um saco, acho que ela não vai falar nada. Não é nada disso. A gente sempre acaba se surpreendendo. Eu acho que a gente vai criar um mundo de pessoas não melhores e não mais perfeitas, mais humanas e menos perfeitas. Acho que vai ser mais interessante assim. Cara, assim, normalmente eu deixo a pessoa terminar com a frase, mas é porque essa daí acho que vale até um reforço, assim, de... Não é sobre ter certezas, né? Mas é sobre conseguir falar sobre você mesmo, né? Tem coisas que a gente não divide, né? Certeza. Não existe um pódio, assim, nem para felicidade, nem para nada. Eu não acredito nesse dia D na hora H, que nem nosso ministro fala, né? Não acredito nisso, não pode. Eu acredito que existe uma busca, existe realmente altos e baixos, dias bons, dias ruins, dias. Existe esse fluxo, sabe? O importante é você estar entendendo esse fluxo para estar preparado tanto para os dias bons quanto para os dias ruins. Sim, exatamente. Bem, então com isso a gente termina o podcast e o pessoal da live vai ficar com as perguntas exclusivas agorinha. Beijinhos e tchau, tchau. Beijinho, tchau, tchau. E pra quem ficou até o finalzinho, um beijinho na sua banda esquerda do bumbum.